Fala, turma, tudo bom? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre gases ideais. Bom, imagina que tu tem um gás, certo? E as moléculas desse gás, elas estão tão distantes umas das outras que o tamanho delas é desprezível. O tamanho da molécula em relação à distância que uma está da outra é desprezível. E se elas estão tão distantes assim uma da outra, a gente pode dizer que elas praticamente não interagem. Desconsiderando todos os efeitos elétricos, todos os efeitos magnéticos, gravitacionais e etc. entre essas moléculas, nós temos um modelo de gás ideal. Então, no modelo de gás ideal, o volume das moléculas e as interações entre essas moléculas são desprezíveis. Certo? O volume, o tamanho das moléculas e as interações entre elas são desprezíveis. Esse tipo de gás, ele segue a seguinte equação, o seguinte modelo. A equação que relaciona as variáveis de estado do gás, certo? O que caracteriza o estado de um gás é, em linhas gerais, a pressão, o volume e a temperatura. Sendo que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Quer dizer que se tu diminui o volume, a pressão aumenta. A pressão ela tem a ver com a força que as moléculas batem nas paredes. Faz sentido, né? Se tu diminui o volume, as moléculas batem mais contra as paredes. Certo? Quanto menor o volume, maior a pressão e vice-versa. Ambos são diretamente proporcionais à temperatura. Quer dizer, quanto maior a temperatura de um gás ideal, mais essas moléculas estão agitadas, então ou o gás expande, ou as moléculas vão colidir mais contra as paredes, certo? Então a temperatura é diretamente proporcional à pressão e volume, mas a pressão e o volume são inversamente proporcionais entre si. De modo que se eu pegar P vezes V sobre T no estado 1 é igual a P vezes V sobre T no estado 2. P1 V1 T1 é igual a P2 V2 T2. Aqui tem uma consideração muito importante. Obrigatoriamente a temperatura tem que estar em Kelvin, certo? Obrigatoriamente em Kelvin. Mas, João, se ele deu a temperatura 1 graus Celsius e pediu a temperatura 2, não pode deixar tudo em Celsius? Não, não pode. Tem que passar para Kelvin, certo? Calcular e depois passar para Celsius de volta. Ok? Nessa equação, a temperatura tem que ser colocada sempre em Kelvin. Bom, imaginem que a gente tem uma transformação que o gás vai do estado 1 para o estado 2, mas a temperatura dele ficou constante. Chamamos essa transformação de transformação isotérmica. Iso igual, térmico, temperatura. Temperatura igual. Se a temperatura é igual, tu pode simplificar ela aqui, fica só P1 V1 igual P2 V2. Bom, pressão e volume não são inversamente proporcionais? Quando temos grandezas inversamente proporcionais, o gráfico é uma hipérbole, certo? Está aqui uma hipérbole, né? O gráfico da pressão pelo volume. Quando o volume aumenta, a pressão diminui. Ó. O volume aumenta, a pressão diminui. Foi do estado 1 para o estado 2, foi do estado 1 para o estado 2, com uma temperatura constante. A essa hipérbole, pessoal, nós damos o nome de isoterma. Isoterma. Porque todos os pontos em cima dela têm mesma temperatura. Ok? Bom, e agora se eu tiver uma transformação, que o gás vai do estado 1 para o estado 2, mas a pressão não muda, chamamos isso de transformação isobárica. Iso igual, bárica, pressão, simplifica a pressão, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Lembrando, T em Kelvin, certo? Pegando novamente o diagrama de pressão por volume, que é o diagrama mais comum, pessoal, é o diagrama mais comum, notem que a pressão é constante. E se a pressão é constante, o diagrama deve ser uma reta na horizontal.
foi do estado 1 para o estado 2, ó, mas tanto o estado 1 como o estado 2, ambos têm mesma pressão, certo? Ambos têm a mesma pressão. O que acontece se o volume for constante? Temos uma transformação isocórica. Chorus é volume em grego, isocórica, volume constante. Às vezes aparece o nome isométrica ou isovolumétrica também, né? Iso igual volumétrica, isovolumétrica. Então o volume é constante, tu pode simplificar o volume, ficando com P1 sobre T1 é igual P2 sobre T2. Sendo o volume constante, reparem que o gráfico vai ser uma reta, né? O gráfico PV, que é o mais comum, vai ser uma reta na vertical, ó. Foi do estado 1 para o estado 2, mas ambos têm aqui o mesmo volume, ó. Tem o mesmo volume. Se o volume é 10, ó, todos têm volume 10, certo? Então, mantendo a temperatura, a pressão ou o volume constantes. Bom, se eu falo que P vezes V sobre T para a mesma amostra de gás é uma constante, então basicamente eu posso relacionar isso através de uma equação chamada equação de Clapeyron, que é a equação de estado do gás ideal. PV igual nRT, povo valente não recusa trabalho, PV igual nRT. P é a pressão, V é o volume. Esse N, vocês devem lembrar lá da química. Esse N é o número de mols, que é a massa dividido pela massa molar, certo? Massa molar é essa que se tira lá da tabela, né? Ah, lá da tabela periódica, certo? Tabela periódica. Então, ele está falando que é o gás O2. Aí tu vai lá e pega a massa do oxigênio, né? 16. Vai botar 32 aqui, né? Porque é o O2. Ah, é o H2. Então tu vai botar 2 aqui. Porque a massa do hidrogênio é 1, certo? Então a massa de gás, 50 gramas do gás O2. Tu vai pegar os 50 gramas e dividir pela massa molar. Então isso é o N. O N é o número de mols. O R é uma constante, a constante dos gases ideais, certo? Ela é mais comum, ela costuma assumir dois valores. 8,314, isso aqui é para o Sistema Internacional de Unidades, quer dizer, com a pressão em Pascal e o volume em metro cúbico. Pressão em Pascal, volume em metro cúbico, 8,314 o R. Então, são as unidades que tu usar na pressão e no volume que definem o R que tu vai usar. Agora, é muito usual, é muito comum a pressão estar em ATM e o volume em litros. Com pressão em ATM e volume em litros, o R é 0,082. Então, se eu trabalhar com SI, Pascal e metro cúbico, 8,314. Se eu usar o sistema usual ATM e litro, 0,082. Certo? Está lá o N, está lá o R, número de mols, a constante, e o T, claro, temperatura. E vou destacar de novo. A temperatura tem que estar em Kelvin. Ok? Em Kelvin. Então tá lá. Coisa linda. Equação geral, P1V1T1 igual P2V2T2. PV tipo ó. Equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Povo valente não recusa trabalho. Show? Muito bem. Vamos falar agora da energia relacionada a um gás, que é muito importante para o estudo posterior da termodinâmica. Bom, o que é o trabalho de um gás? O que é o trabalho de uma força, primeiro? O trabalho, pessoal, é a energia relacionada a uma força. A energia é relacionada a um deslocamento. Quando um gás realiza trabalho, é porque ele está empurrando, ele está expandindo. Portanto, o trabalho tem a ver com a variação de volume. Imaginem que tem um gás e ele está preso por um pistão. Aí ele pega e expande, ele empurra esse pistão. O pistão, por exemplo, está travado e eu destravo e o gás empurra o pistão. Isso significa dizer que ele fez uma força nesse pistão aqui, ó, certo? Ele empurrou o pistão. Vai lá e pá,
empurrou o pistão. A energia que o gás gastou, que ele transferiu para o meio ao empurrar esse pistão, é o trabalho. Ela tem a ver com a pressão e com a variação de volume. Então, esse símbolo tal aqui, ó, é o trabalho do gás. E o trabalho é um tipo de energia, a unidade, claro, é joule. Muito cuidado! O P é a pressão. E a pressão, ela deve estar, né? A gente está falando de unidades do SI. Ela deve estar em Pascal, certo? Enquanto o tal do ΔV, que é a variação de volume, ou seja, o volume final menos o volume inicial, isso aqui, se é volume, metros cúbicos no sistema internacional, ok? Bom, duas coisas podem acontecer para a variação desse volume ocorrer. Ou esse gás expande, quer dizer, ele que empurrou o pistão, ou alguém vem aqui e aperta o gás, então o gás comprime. O que acontece se o gás expande? O volume dele aumenta, então a variação de volume é positiva, porque o volume aumentou. Notem que o trabalho também vai ser positivo. Ou seja, se o gás expande, a variação de volume é positiva, o trabalho também também vai ser positivo. Nós dizemos que o gás realizou trabalho. Por que realizou trabalho? Porque ele que empurrou o pistão, ele que transferiu a energia dele para o meio externo. Ele foi lá e pum, empurrou o pistão, certo? Então o trabalho é positivo. O trabalho é positivo, o gás realizou trabalho. Mas se eu chegar aqui, ó, e apertar o gás, o volume dele não vai diminuir? Então o ΔV vai ser negativo, certo? E se o ΔV vai ser negativo, o trabalho também vai ser. Ou seja, se o gás comprime, o volume dele diminui, a variação é negativa. Então o trabalho é negativo também. Quer dizer que o gás recebeu energia na forma de trabalho, porque alguém veio aqui e apertou o gás, certo? Ele recebeu o trabalho. Ou ele empurra, realiza trabalho, ou ele é empurrado, recebe trabalho. É comum aparecer isso, pessoal, no gráfico, no diagrama PV, que nós falamos ainda há pouco. Imagina que o gás foi do estado 1 para o estado 2, certo? E eu tenho aqui o gráfico, a pressão dele mudou ao longo da transformação. O trabalho é P ΔV. O trabalho vai ser determinado através da famosa e querida área do gráfico, área sobre a curva, certo? Então tá aqui. A área embaixo do diagrama PV é o trabalho do gás. Famoso trabalho numericamente igual à área, certo? Olha lá. O trabalho é a área. Muito cuidado, tu vai calcular a área. Se liga. Se o gás foi do estado 1 para o estado 2, ó, se ele foi do estado 1 para o estado 2, o volume aumentou. O trabalho é positivo. Né? O volume foi do, sei lá, do 5 para o 10. Pá, o volume aumentou. Trabalho positivo. Mas se liga que o gás também pode estar indo daqui para lá, né? Ó. Tu pode ter o gás indo daqui para lá e de lá para cá, assim, ó. Se o volume, pessoal, diminuiu, aí tu tem que se ligar que o trabalho vai ser negativo. Certo? Então o trabalho pode ser positivo na expansão, né? Ó. Expansão, positivo, mas também pode ter uma compressão. E aí tem que estar bem atento aqui no gráfico, né? Ó. Se é expansão ou se é compressão. Né? Expandiu, positivo, comprimiu, negativo. Bom, a outra modalidade de energia relacionada ao gás é a chamada energia interna. A energia interna de um gás ideal tem a ver com a velocidade de suas partículas, ou seja, tem a ver com temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade das moléculas, maior, portanto, a energia cinética delas. Se a energia cinética das moléculas é maior, a energia interna, num gás ideal é basicamente a energia cinética, é maior. Logo,
quando eu falo de energia interna de um gás, eu estou falando de uma relação proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia interna. Em um gás monatômico, essa energia interna, U, certo? Energia interna, letra U, é dada por essa equação aqui, ó. Vou botar ó, U. 3 meios de nRT. 3 meios de nRT. Lembrando, ó, energia interna é um tipo de energia, Joule. 3 sobre 2, N número de mols, o R. Muito cuidado, o R tem que ser no SI, 8,314. Certo? O R tem que ser no SI. Vou puxar aqui, ó. O R que tu vai usar, ó, é o 8,314 Joule por mol Kelvin. E o T, só para variar, como sempre, né, ó, tem que estar em Kelvin, certo? Então, nessa equação, se liga, a temperatura tem que estar em Kelvin e o R tem que estar em unidades do SI, né, Joule por mol Kelvin. Então tá lá, a energia interna de um gás monoatômico é 3 meios de nRT. Notem, quanto maior a temperatura, maior a energia interna, proporcional à temperatura. Se for um gás diatômico, pessoal, ele tem uma energia interna maior para a mesma temperatura. Porque além de ter velocidade de translação, ele também tem rotação. Ele tem 1 grau de liberdade a mais. Então, enquanto para um gás monatômico, vocês estão ligados, né? Ah, é o hélio, é o criptônio. Criptônio. Tem um átomo só. Diatômico, tem 2 átomos, é tipo o H2, o O2. Diatômico. Então, U vai ser 5 meios de nRT. 5 meios de nRT. Certo? U é a energia interna em Joule. O R a gente falou aqui, o T também falou aqui, ó. Só muda que é de 3 meios para 5 meios, né? Se for monatômico ou diatômico. Se liga, hein? Mais importante de tudo isso aqui, ó. Quanto maior a temperatura, maior a energia interna. Quanto menor a temperatura, menor a energia interna, certo? Então, quando fala em energia interna, proporcional à temperatura. O gás esquentou, a temperatura dele aumentou, quer dizer que a energia interna dele está maior. O gás resfriou, é porque a temperatura diminuiu, então a energia interna diminuiu. Quanto maior a temperatura, maior a energia interna. Quanto menor a temperatura, menor a energia interna. Tá bom? Então, sobre gases ideais, pessoal, o nosso papo era esse, né? Tem que saber isso aqui para estudar lá as leis da termodinâmica, por exemplo. Ok? Um forte abraço para vocês, espero que tenham entendido. Valeu, falou!